Boa noite para todos. É muito comum na existência humana nós nos sentirmos de alguma forma desamparados. Nós nos sentirmos sozinhos e de alguma maneira ter a sensação de que nós estamos lidando sozinhos com uma multidão de dramas que a nossa vida possui. São os nossos dramas domésticos, as dificuldades de lidar com os nossos familiares, as dificuldades de nós podermos conviver com as pessoas que constituem os nossos laços de família. De outras vezes, são as dificuldades que a vida lá fora nos apresenta. O emprego, o trabalho, a vida na sociedade, em que a gente se sente tão pequeno, tão miudinho diante da quantidade de dores, da quantidade de problemas que a vida nos apresenta, que é muito comum em certas horas nós sentirmos como se fosse nos faltar as forças para que a gente conseguisse avançar na solução dos nossos problemas. E quem dera que esses fossem apenas esses os problemas que a gente tem. Piores ainda são aqueles problemas que não estão no outro, que a gente pode de repente mudar de marido, mudar de mulher, mudar... Sogra não dá para mudar, mas mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de patrão. É porque não existe ex-sogra. Pelo Código Penal não tem. Não tem. É sério. Não, continua sendo sogra. Legalmente tem isso. É estranho, mas é verdade. Lamentavelmente. Estou brincando, gente. Então, piores são os dramas que são aqueles que estão dentro de nós. Esses é que são piores. Porque a gente faz a mala e se muda, e os dramas vão juntos. A gente muda de cidade, eles vão conosco. Você pinta o cabelo, raspa, coloca ele azul, tira os dreads, e eles vão continuar. Por quê? Porque nas nossas vidas, os maiores problemas que nós temos são aqueles que a gente carrega dentro de nós. E são muito comuns os dramas que a gente vê na nossa sociedade de pessoas que passam a existência inteira carregando cruzes enormes sobre os ombros, difíceis de serem conduzidas e com a sensação de que estão completamente sozinhas. Neste sentido, a doutrina espírita nos traz informações extremamente preciosas no sentido de nós entendermos essa nossa relação da solidão com os nossos dramas pessoais. Ensina-nos a doutrina espírita que, muito diferentemente do que nós acostumamos a acreditar, nós não nascemos como fruto de um acaso. Nós não renascemos na Terra por um descuido qualquer, por uma fatalidade do destino, como se alguns de nós, não todos, tivéssemos sido fruto de um acidente, que de repente foram duas pessoas que nem tinham um relacionamento mais profundo e de repente, no encontro casual, acabou acontecendo uma gravidez dita indesejável e a gente então nasceu. Então eu sou fruto do acaso, eu sou fruto de uma circunstância nem imaginada. Não é assim que o Espiritismo entende. No dizer da doutrina espírita, nós todos fazemos parte de uma enorme família de espíritos. Nós todos somos componentes de uma grande quantidade de espíritos que de alguma forma possuem vínculos espirituais
destas ou de outras vidas, e esses espíritos que se conhecem desde o ontem fazem conosco a nossa família espiritual. E ela é bem numerosa, porque se nós imaginarmos que, no dizer da doutrina espírita, nós já tivemos várias vidas e que em cada uma dessas existências tivemos irmãos, primos, amigos, colegas, pai, mãe, tio, cunhado, sobrinho e outros parentes, não é? Se você pensar, ainda que essas personagens se repitam, ainda que meu pai e minha mãe apareçam com frequência, meus irmãos apareçam com frequência, esposa, esposo, mesmo assim, a cada existência alarga-se o conjunto daqueles que constituem os chamados laços de afeto. E essa quantidade enorme de espíritos que são constituídos, que constituem assim a nossa família espiritual, eles possuem vínculos conosco. Os vínculos são mais fortes, outros são vínculos até mais fracos, mas são espíritos todos que estão ligados à nossa história. E nos conta o Espiritismo que cada um de nós que aqui nos encontramos pertencemos a um conjunto de espíritos que fazem a nossa família espiritual. Então, quando chega a época de nós renascermos, quando chega o período no qual cada um de nós começa a se programar para retornar à Terra, quando cada um de nós começa a amadurecer o sentimento de que precisa voltar, quando cada um de nós começa a sentir que já não suporta mais estar no mundo espiritual, lembrando das coisas erradas que fez e pensando na possibilidade de corrigir o que fez de errado. Quando lá no mundo espiritual a gente diz assim, puxa, mas eu acho que agora eu já entendi, agora eu já sei, agora sim, agora eu estou pronto, agora eu sou capaz, agora eu vou aproveitar a oportunidade. Porque os espíritos, eles permanecem no mundo espiritual até que neles venha não só o desejo de voltar, mas a certeza de que eles querem fazer diferente do que fizeram. Porque querer voltar, qualquer um quer. Não, me dá, eu quero, não, eu quero voltar. Me dá, eu quero. Mas é preciso saber se eu quero, mas para fazer diferente do que fez. Então, por isso que, segundo aquilo que as obras espíritas nos dizem, nós desencarnamos e ficamos um período mais ou menos longo no plano espiritual. E há pessoas que dizem assim, tá, mas quanto tempo fica? 5 anos? Fica 10 anos? 50? Não é muito 50? Vai depender. O que vai ditar o tempo que a gente vai ficar lá é nós nos convencermos de que estamos dispostos a mudar. Eu preciso ter dentro de mim a certeza de que eu quero transformar a minha vida. Mas o que acontece conosco quando a gente está no plano espiritual? Eu quero muito mudar. Eu quero mudar. Esse é meu desejo. Só que, se eu quiser mudar, arrastando para a existência que eu vou ter todas as lembranças daquilo que eu fiz no passado, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque se eu chegar no presente, carregando como bagagem tudo aquilo que eu fiz, com a lembrança plena da minha história, com a compreensão nítida do que foi que eu fiz, e o que é pior, o que foi que os outros fizeram a mim, vai ser uma desgraça. Eu vou viver para apontar no rosto dos outros, mas você
Você eu sei muito bem. Agora imagina todo mundo lembrando tudo. Olha o Zezéu que ia ser. Ia ser horrível. Todo mundo sabe tudo de todo mundo e aí vai todo mundo mudar. Mas nunca. Não tem como. Então, como é que funciona a lei de Deus? Quando nós nos programamos para retornar, esses companheiros espirituais que fazem parte da nossa família, eles começam a se aproximar ainda mais para costurar com a gente como vai ser a nossa existência. Hein, fulano? Ei, diz aí. Eu tive uma ideia, cara. Mas o que é que você pensou? Eu pensei um negócio legal para você. Foi, o quê? Você ir lá para Porto Velho, o que você acha? Cara, onde fica, pelo amor de Deus? Porque a leitura que os espíritos têm da vida humana é muito diferente do que a gente tem. Do lado de cá, a gente quer ser lindo, famoso, rico, totalmente feliz afetivamente. Quer encontrar um parceiro que todos os dias acorde de manhã, saltitando do nosso lado. Bom dia, meu amor, bom dia. E agora que você abriu os olhos, as cores voltaram para a natureza. Estava tudo cinzento, você não viu porque estava com seu olhinho fechado. Mas agora que você abriu o seu olhinho, o vermelho, o laranjado, o azul, o verde voltou. Mas estava tudo cinzento porque você estava dormindo e você voltou. E a natureza, até os galhos estavam parados. Quando você abriu, o galho voltou a balançar. Porque a natureza estava totalmente congelada enquanto você não acordava. Eu não estou inventando isso não, tá? Isso tem uma música do Djavan. Longe de ti, tudo parou. É porque quando a mulher se retira, para tudo, até a cachoeira para de cair água. Não é lindo? Um espetáculo, né? Então a gente fica às vezes imaginando que você vai ter uma existência extremamente cheia dessas coisas extraordinárias, que você vai andando em casa e as pessoas vão jogando pétala de rosa por onde você passa o tempo todo, abanando você. Não vai ser assim. Por quê? Porque os espíritos, eles têm uma outra leitura. Qual é a leitura que os espíritos têm da vida? Na visão dos espíritos, o que falta para a nossa felicidade é nós ganharmos virtude. O que está faltando para que nós nos transformemos em almas melhores é porque nós temos ainda muitas imperfeições morais. A gente é ciumento, a gente é birrento, teimoso, impaciente, atropela os outros, egoísta. Sabe? Pega as coisas, puxa logo para si o melhor pedaço. Nem vi que tinha mais gente para comer. Então, isso é muito comum na espécie humana, muito comum em nós. Resultado, são essas imperfeições morais que estão nos impedindo de ser felizes. Então, quando esses espíritos se reúnem, eles se reúnem dentro de uma dinâmica de ótica de vida que não é a ótica que a gente tem do lado de cá. É a ótica do lado de lá. A ótica do lado de lá é o aproveitamento do tempo para o crescimento do espírito. É o aproveitamento do tempo para que nós sejamos verdadeiramente transformados pelas experiências que a vida vai nos oferecer. Esse é o negócio. Então o que eles querem não é que a gente pense assim: os espíritos quando para Deus, olha, você vai sofrer, vai carregar uma cruz, vai gemer. Não é necessariamente isso. Mas é a gente lidar com experiências que você consiga demonstrar virtudes. Então, antes de nascermos, acontece um planejamento espiritual, acontece uma antevisão daquilo que de melhor pode acontecer. Muitas vezes, quando se fala isso em doutrina espírita, as pessoas acham que a gente nasce com um destino traçado. Errado!
Para a doutrina espírita, ninguém nasce com destino traçado. Você vai morrer de acidente de avião. Acabou. Não tem jeito. Vai ser o seu destino. Aí o cara vai num local qualquer, tem uma visão. Gente, eu vi que eu vou morrer de avião. Então ele nunca pega avião. Só vai de ônibus, só vai de trem, vai de bicicleta, vai a pé, vai de tudo que é jeito. Exatamente para não morrer de acidente aéreo. Até que um teco-teco cai em cima dele numa estrada, né? Não é assim que a doutrina espírita pensa. Nós não temos um destino. As coisas, elas não estão amarradas como se fossem as linhas da palma da mão que digam, isso aqui vai acontecer. Ou como as estrelas no céu apontando dizem, olha, o teu destino é este. Não. Nós temos, na verdade, livre-arbítrio, mas os companheiros espirituais que estão no mundo espiritual e que nos amam profundamente dizem, colega, se você for voltar, a gente vai te ajudar. Mas essa ajuda está entre aspas, porque a ajuda de espírito benfeitor é uma ajuda maravilhosa. Porque diz assim, eu acho que melhor para você era você reencarnar. Eu queria reencarnar, acho que eu vou para o Brasil. Excelente. O que você acha? O Brasil. O Brasil, o cara começa a pensar. Carnaval, praia, Nordeste. Você vai para o Brasil, mas vai lá para Rondônia, do lado daqui. Longe da praia, longe do carnaval, calor doido. Mas é Brasil, você queria Brasil. Por quê? Porque na ótica dos espíritos, o importante é você crescer espiritualmente. Mas eu não posso ir para a praia, se você for para lá, você vai se descuidar e vai acabar se perdendo. Vai para a praia do Arpoador, vai para a praia do Leblon e vai esquecer o que tem para fazer. Imagina domingo, um cara na praia do Arpoador, gente, que tal um prato de sopa, que tal a gente ir para o centro fazer prato? Mas vai nunca. O cara está lá se dorando. Em Porto Velho, o cara diz, meu Deus, o que eu vou fazer domingo de manhã, gente? O que eu vou fazer? Aí é o jeito que tem aí para um canto me ocupar. A leitura que os espíritos têm, portanto, são no sentido do crescimento espiritual nosso. Então, o que eles querem? A vitória espiritual nossa, não a nossa vitória material. Não as facilidades da vida terrena, não aquele conjunto de ocorrências da nossa vida que fazem parecer que a nossa vida é um mar de rosas. Não é assim que eles pensam. Eles pensam que a gente tem que desenvolver as oportunidades e crescer com elas. Isso não significa dizer que eles querem que a vida seja um conjunto de sofrimentos intermináveis. Não. Às vezes, muitos dos nossos sofrimentos decorrem da nossa postura diante daquilo que acontece. É aquilo que o Buda chamava de sofrimento do sofrimento. Olha que coisa louca. O sofrimento do sofrimento, o que ele é? O sofrimento do sofrimento é o sofrimento do sofrimento. Então, por exemplo, você vê um cachorro que não tem uma perna. Um cachorrinho que não tem uma perna. Aí ele vai pulando para comer, aí ele volta, ele deita. Mas o cachorro que tem 3 pernas, ele não fica deprimido, assim, olha aquela cadela ali, não vou nem me aproximar dela porque ela vai me ver com 3 pernas, nem vai querer conversa comigo. Ele não pensa assim. Por quê? Porque a gente sofrer porque sofre é sofrimento do sofrimento. Vou dar um caso mais claro. Você tem um pai alcoólatra. É lógico que ter um pai alcoólatra é ruim, porque a pessoa bebe, gasta todo o dinheiro, faz uma série de coisas inconvenientes, a família se dilacera, tem muito sofrimento em cima disso. Isto é sofrimento. E o sofrimento do sofrimento é aquilo que eu mesmo sinto pelo fato de sofrer.
Eu fico, ai, coitadinho de mim. Meu Deus, coitado de mim. Aí é o sofrimento do sofrimento. Eu sofrendo porque sofro. O sofrimento do sofrimento não faz parte de nada que os espíritos queiram. Eles são todos criados pela nossa cabeça. No máximo a gente pode ter a dor, né? As experiências que tem. Mas sofrimento de sofrimento é consequência da minha maneira de olhar a vida. Que eu fico todo o tempo, ai meu Deus. Ai. Eu tenho uma... Já até contei essa história, vou contar de novo. Eu tenho uma amiga, trabalha comigo, e a avó dela é uma pessoa assim, tão molinha, sabe? A mãe dela, a avó dela só fala com a voz tremenda, oi minha filha. Tá todo o tempo assim, gemendo. Ai. E a neta dela é uma pessoa sempre pra cima, e quando a avó chega toda macambúzia, a neta fica, aí vovó, como é que tá a senhora? Ela, minha filha, tô indo, né? Bora vovó, venha pra cá e tal, aí fica, ela já faz até de propósito com a pobrezinha, venha vovó, vamos pra cá pra cozinha, mamãe fez um bolo, minha vovó, vem aqui, aí a avó, aí senta lá, aí a neta diz, a senhora quer um pedaço do bolo? A senhora quer um pedaço do bolo, vovó? Aí ela diz, se você quiser me dar, minha filha. Você vê que a pessoa, a própria pessoa, cria o processo dessa gemessão desnecessária. É lógico que a gente sofre. É lógico, isso existe. Mas a gente sofrer porque sofre, aí já é uma questão nossa. Então, os espíritos, antes da gente renascer, eles têm toda uma preocupação de estruturar as coisas que deverão acontecer conosco exatamente para o nosso progresso espiritual. Tudo aquilo que é pensado, que é planejado, que é discutido, que é sonhado para as nossas existências, são coisas que a gente vai precisar para o nosso sucesso espiritual. Nada a ver com o material. As vitórias materiais, elas nos vêm porque atrás delas existe um interesse espiritual. Por exemplo, puxa, passei num concurso público e agora você é uma pessoa que tem um determinado destaque na sociedade, independente de qual profissão seja. Isso que eu estou tendo não é para dizer assim, haha, agora ninguém me segura, agora eu sou o máximo. Não, quando a gente tem algum sucesso material, por trás deste sucesso material há um interesse espiritual. Por que esse sujeito ganhou, entre aspas, essa oportunidade desse posto dentro do poder público tão destacado? Não é para que ele simplesmente se locuplete daquilo, mas é pelo interesse público que existe por trás da função que ele vai exercer. É o papel social que ele vai desempenhar. Essa é a leitura que a doutrina espírita nos oferece para que a gente consiga entender como é a dinâmica das coisas. Então, tudo que os nossos mentores, os nossos espíritos familiares, aqueles que constituem a grande família espiritual, tudo que eles pensam para nós é para o nosso sucesso. Não é que vai acontecer, mas é porque é bom que aconteça. Então eles dizem assim, olha, a gente esteve pensando em você ser de determinada profissão. Essa ideia da pessoa ser de uma determinada profissão, não é que a gente vai ter que ser daquela profissão, queira ou não queira. É porque entre as possibilidades de profissão que a gente poderia ter, entre as possibilidades, aquela parece ser a posição mais interessante para o crescimento espiritual nosso. Então, você vai casar com fulano ou com fulana. Mas por que isso? Porque parece-nos que essa relação com esta pessoa será a melhor opção espiritual para você. O que não quer dizer
que vai ter que ser com essa, obrigatoriamente, vai ter que ser essa profissão, obrigatoriamente. O planejamento é feito baseado naquilo que mais adequadamente deve acontecer conosco para o nosso sucesso. Desenhado, então, o nosso planejamento espiritual, composto os pontos principais, porque o planejamento não é uma agenda diária. Dia tal, neste dia vai acordar 7h15 da manhã, vai colocar uma meia verde e um sapato tênis, vai pegar o sinal fechado 3 vezes. Não tem, é assim. A ideia é um apanhado geral, ó. Você reencarna, filho desta família, vai estudar, vai se formar em determinada atividade, ou não vai se formar, vai ser uma profissão outra qualquer, vai ter essa formação, vai casar com determinada pessoa, a previsão dos filhos são A, B, C e D, são esses aqui, você vai exercer sua função neste local, nesta cidade, as doenças que você provavelmente vai ter são essas, sua expectativa de vida é de tantos anos. Então a ideia do planejamento são em cima desses pontos capitais da nossa existência. E aí, depois disso feito, depois desse planejamento desenhado, vem a parte mais bonita de todas, que é a volta. A volta do espírito. O retorno do espírito à vida corporal. A majestade da vida que vai escolher entre todas as criaturas uma mulher, para exercer o papel de trazer do mundo espiritual para o mundo corporal um indivíduo. Hoje, que é dia da mulher, eu recebi uma frase tão bonitinha que dizia assim: a mulher é o único transporte que existe para o espírito vir de lá para o mundo corporal. Não existe outro, não há nenhum outro instrumento para trazer. E aí, uma mulher que todos nós aqui tivemos, aceitou a proposta da gente renascer. Ela poderia ter interrompido a gestação. Ah, mas a minha mãe não me ama. Poderia ter interrompido a gestação, sabia? Ah, mas ela não me quis. Mas só dela ter doado você para outra pessoa, para que outra pessoa criasse, já foi um mérito. Ah, mas ela me criou, mas não me deu afeto. Você sabe como é que ela foi criada? Como foi a criação que ela recebeu? Então a gente precisa medir as pessoas também, compreendendo o que as pessoas receberam. Porque às vezes a gente quer que a pessoa dê aquilo que ela nem recebeu. Como é que ela vai saber dar afeto, dar carinho, se ela mesma nunca recebeu afeto, nunca recebeu carinho? Mas o certo é que, dentro de todas essas circunstâncias que a vida tem, uma mulher será escolhida, um casal será selecionado, para que a gente então retorne para o mundo físico. À medida que isso vai se aproximando para acontecer, os preparativos da volta vão se dando. Nós vamos nos enchendo de ansiedade, nós vamos nos enchendo do desejo do retorno. E alguns de nós sentimos medo. Medo da volta. Como diz Emmanuel, quando está encarnado, tem medo da morte. Quando está do lado de lá, tem medo da vida. Uai, é medo dos dois lados? Quando está no lado daqui, tem medo de desencarnar. Meu Deus, como é que vai ser? Não quero morrer, quero ficar. Aí quando está do lado de lá, meu Deus, não quero voltar. Por quê? Porque a tônica nossa parece ser o medo. Então, o que vai acontecer com a gente? Por que esse medo que os espíritos têm do retorno à vida corporal? O cara não estava tão convicto aqui. Ele só não vem quando ele está certo do que ele vai fazer. Ele não estava fechado na ideia de que ia dar certo. Só que o que acontece nas nossas vidas? Quais são as características que são muito comuns nesse processo do retorno do espírito para a chamada vida corporal? O que é comum de acontecer é que o espírito, na medida em que ele vai se preparando para retornar,
ele vai se movendo de ansiedades. E o que acontece? Nós, às vezes, estamos convictos do que a gente vai fazer. Eu tenho certeza de que agora pode botar aquele cara como meu irmão, que eu já entendi que a gente tem que se amar. Pode me dar ele como irmão, eu vou aceitá-lo. Pode mandar. Eu vou renascer e ele será meu irmão caçula e eu vou saber dividir com ele, mesmo sendo irmão mais velho. Eu estou convicto disso. Mas o que é que existe no mecanismo da lei? Aqui existe uma coisa linda, que é o fenômeno através do qual Deus vai checar se verdadeiramente os sentimentos que a gente tinha no mundo espiritual, se eles estavam só na pele ou se eles estavam lá dentro da nossa alma. Se a gente tiver com o sentimento só assim, não, eu vou mudar sim, eu vou mudar, mas a cara mostra que a gente está agoniado, ó. O que é que pode acontecer? Durante a gestação, para provar o que a gente tem de fato dentro da alma, nós passamos por um processo de progressivo torpor. A gente vai entrando num processo de adormecimento, como se fosse um sono cada vez mais profundo. À medida que a gestação vai acontecendo, à medida que a gravidez vai avançando, o espírito vai progressivamente ficando cada vez mais adormecido, mais sonolento. E aí, eu não vou falar mais, senão vocês vão dormir. Mas aí, ele vai ficando com um torpor tão grande que de uma certa parte da gravidez para frente ele dorme. Ele está progressivamente esquecendo aquilo que ele pensa que ele é, para ficar com aquilo que ele verdadeiramente é. É como se fosse mais ou menos assim: você tem certeza que mudou? Tenho, então eu vou te fazer esquecer o que você pensa que é, e tu vai entrar só com o que tu é lá. Tu aguenta? Só aguento, então vai. E aí, nós quando começamos a gestação, o torpor vai fazendo a gente progressivamente ir esquecendo isso. E à medida que a gente vai esquecendo, aquilo que verdadeiramente eu sinto pelo meu irmão vai ficar, porque o que é verdade não dorme, só dorme aquilo que a gente pensa que é, mas o sentimento verdadeiro que eu tenho não some. É por isso que quando a gente renasce na vida na terra, nós trazemos os nossos chamados pendores. Fulano gosta de matemática, fulano gosta de poesia, o outro gosta de química, o outro não gosta de nada mesmo, né? Aí tem um que tem habilidade para mecânica, o cara pega parafuso, pá, e aqui vai e rapidamente faz. O outro, coitadinho, vai pegar um alicate, o bicho cai da mão, aí não tem habilidade nenhuma. Quer dizer, as pessoas têm habilidade diferente. Tem gente que ouve a música e de ouvido pega, toca. O outro, coitadinho, faz escola, vai pra lá. Não, meu filho, a pauta musical, vamos de novo, 5 linhas, olha, mi, sol, si, ré, fá, aqui, faz a clave de sol. Não vai pra frente, o pobrezinho, não vai. Enquanto que o outro, só de orelhada, toca, que é uma beleza. Né, Pedro? Resultado das nossas vidas. A gente renasce e aquilo que realmente eu sou, isso eu sou. Então eu descubro realmente quem eu sou. Olha que coisa linda, que coisa extraordinária. Porque se eu viesse lembrando tudo, como que eu conseguiria conviver com o meu irmão que eu no passado odiava tanto? Então, para que a gente possa renascer, Deus então promove o esquecimento das almas. Aí a gente esquece quem foi, mas uma pontinha fica daquilo que a gente era. Mas a maior parte daquilo que a gente foi, nós esquecemos.
Eu não lembro se eu fui Antônio, se eu fui João, se eu fui Pedro. Não, Pedro eu não fui. Mas se eu fui... Eu não lembro o que eu fui, eu não lembro. Mas quem eu fui eu não sei, mas o que eu fui está em mim. Se eu fui egoísta, está em mim. Se eu fui uma pessoa ambiciosa, está em mim. É da minha característica, da minha personalidade. E nós então, quando entramos na vida na Terra, passamos por um período de adaptação, vai aquela infância, a gente se preparando até que a gente alcança a época da adolescência e realmente estamos despertos do corpo. Quando isso acontece conosco, nós começamos a dizer, nossa, mas a vida é muito dura, meu Deus, é muito pesado, são muitas provas amargas, minha família, meu trabalho, minhas doenças, meus dramas pessoais, minhas inquietudes, meus momentos de solidão, meus momentos de choro silencioso no travesseiro que ninguém sabe que eu faço, minhas horas de angústia que eu nunca compartilhei com ninguém. E muitos de nós achamos que a vida é muito pesada. Neste sentido, o que conta a doutrina espírita para nos ajudar? Ela nos conta que, ao contrário do que nós costumamos pensar, nós, quando renascemos, não ficamos sozinhos. O sentimento de solidão, o sentimento de que nós estamos num local como se fosse num mar de feras, ou como chama Emmanuel, no mar revolto das provas, que é a vida humana, que você está dentro de um barquinho e é onda para cá, onda para lá, quando você pensa que vai vencer, já vem uma outra, e você tem que lidar com esse conjunto de sofrimentos um atrás do outro. Dizem as obras espíritas, apesar de todas as sensações que nós temos e dos medos que a gente traz, que são decorrentes exatamente das nossas fragilidades, apesar de todas as nossas falsas percepções sobre o que acontece de fato, nós, em verdade, não estamos sós. Não estamos sozinhos, porque os nossos companheiros espirituais, que constituem a nossa família espiritual, estão todos eles apostando no nosso sucesso. Nós temos uma legião de espíritos benfeitores apostando na gente, acreditando no nosso sucesso, até porque eles também se comprometeram na ideia. Eles participaram do plano. Então eles têm interesse de que o plano funcione, porque se você se levantar, amanhã ele pode se valer de você para voltar. Eu preciso que a gente dê certo, porque amanhã eu vou precisar voltar por você. Eu vou falar aqui uma coisa, não quero que ninguém fique preocupado, tá? Mas é muito comum que a gente retorne nas mesmas famílias. Isso não é uma obrigação, mas é comum. Então, o pai, ele não pode voltar como o filho, porque ele tem que estar encarnado para poder fecundar o óvulo. Então, o pai não vem no filho, mas o pai pode vir no neto e pode vir no bisneto, né? Tanto que temos uma passagem do livro do Êxodo, que diz assim, eu sou o Deus zeloso que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração. Por que não pune na segunda? Porque a segunda é o filho, não dá para punir, que ele ainda está encarnado, mas na terceira já dá, porque ele retorna e pimba, eu acerto no neto, que é o mesmo espírito reencarnado. Ou no bisneto, que vai ser o mesmo reencarnado. Não é não, Pedro? O cara renasce no bisneto. Então, vamos raciocinar egoisticamente. Bem egoisticamente. A gente precisa que os nossos filhos deem certo, porque a gente vai renascer filho deles. Então, se meu filho, pelo amor de Deus, anda na linha, porque o dia que eu quiser voltar, eu tenho que ter uma casa para voltar, porque se fosse muito perturbada, eu não vou conseguir, não vou achar. E quando a gente ainda vê o neto nascer, a gente fica mais preocupado, meu Deus, vai ser bisneto. Então agora eu tenho que dizer, meu netinho, anda no caminho bom, meu filho,
porque vovozinho amanhã... Viu, Pedro? Vai cuidando. Pois é, porque amanhã a tendência é que você retorne nessa mesma família. E os espíritos, por conta disso, precisam durante a encarnação ir cuidando dos descendentes pela possibilidade de ter que nascer lá na frente, através desses mesmos indivíduos. Não quero preocupar ninguém, tá? Só um recado. A mesma coisa acontece com os espíritos. Eles precisam que a gente dê certo, porque amanhã eles também querem vir. E eles precisam de um local para vir. Então existe toda uma preparação. Você vai dar certo, vamos lá e tal. Para que quando aquele lar dá certo, pronto, podemos mandar mais 3 agora dessa geração aqui. Nessa já vai dar para mandar 4, 5. Porque a roda tem que girar e esses espíritos têm que vir. E é assim que funciona. E essas entidades que estão lá, elas têm um amor enorme por nós. Um amor enorme. E às vezes a gente acha que a gente está tão só, está tão abandonado, está tão sozinho, e esquece das possibilidades espirituais que a gente tem. E muitas vezes, assim, mas eu não tenho como entrar em contato com eles. Eu não tenho como entrar. Eu queria tanto poder, mas os meus mentores não me dão nem sequer um oi. E eu fico sozinho. Queria que pelo menos me desse um oi. Então, para receber um oi do mentor, é oração e intuição. O de oração e o I de intuição. Esse é o caminho para a gente poder entrar em contato com os nossos mentores. Mas se você não ora, como que você vai entrar em contato? Você passa o dia inteiro, oh meu Deus do céu, nossa, ai meu Deus, ai não aguento mais, eu não aguento mais. Isso não é oração. Falou Deus, mas não tem nada a ver com oração. Porque o sentimento não é de recolhimento, o sentimento não é de busca interior. Então é preciso que a gente cultive o hábito da oração para que a gente consiga efetivamente nos aproximarmos desses companheiros que estão lá e querem manter contato conosco, mas a gente o dia inteiro reclamando, falando mal dos outros, vivendo num clima de total pessimismo. Como que vai, pelo amor de Deus? Não tem como fazer conexão de um espírito que queira te ajudar se você passa o dia inteiro reclamando. Tem uma mensagem num dos livros do Irmão X que conta a história de uma mulher que passava o dia inteiro reclamando. Espírita. Reclamava da hora que acordava até a hora de dormir. E aí ela ia reclamando e os mentores trabalhando, sabe, cuidando. Não, fera, calma. Aí ela brigava no trabalho, aí a pessoa ficava com raiva, os mentores iam lá para desfazer a raiva da pessoa. Aí acontecia outra coisa o dia inteiro. E aí são 2, um mais experiente e um menos, assim, tipo um aprendiz que está junto. E aí o dia vai se passando e o aprendiz vai se apavorando. Meu Deus, essa mulher não para de criar problema, meu Deus. E é o tempo todo, aí ela briga com o filho, ela briga com o marido, ela briga com a vizinha, ela briga com isso, ela briga com aquilo. E aí ela vai o dia inteiro criando rabugices e coisa. Aí o coração dela fica alterado, aí vai lá dar um passo no coração. E ela o tempo todo aprontando. Quando chega de noite, ela se senta para costurar. E aí ela fica assistindo televisão e costurando. Na hora que ela está costurando, ela erra o ponto e espeta o dedo. Quando ela espeta o dedo, ai meu dedo, espetei! Ai meu Deus, a gente é espírita, faz tanta coisa, parece que nem tem mentor, porque ainda deixa a gente espetar o dedo. Aí o que era aprendiz, não meu colega, agora passou do limite. Como que você aguenta um negócio desse? Aí ele olha para o outro rir e diz assim, não, fica tranquilo. Um dia ela também vai ser mentora, ela vai ver como é. Que vai chegar um dia que ela também vai ter que estar cuidando de alguém, que é normal, é da tarefa dos espíritos. Resultado, nós temos um conjunto de espíritos que nos cuidam, que nos protegem, que nos guardam, mas que a gente precisa manter o contato pela oração. Manter a sintonia, senão não dá certo. E a segunda coisa que a gente precisa cuidar
é da intuição. Às vezes a gente até recebe uma intuição, recebe, mas miseravelmente não segue. Desgraça, né? Porque assim, você diz, bem que eu pensei de não fazer, na hora até que me deu uma vontade de não fazer, mas eu fui e fiz. Porque fez. Se você teve a intuição, ouve a intuição, porque se você não ouvir a intuição, os canais vão se fechando. Aprenda a perceber as sugestões espirituais que a gente tem. Aprenda a perceber as coisas que existem, para que a gente possa acertar mais, dar soluções mais adequadas para a nossa vida. Senão a gente vai acabar se perdendo. Existem muitas pessoas que dizem, mas eu estou aqui, eles estão lá, como é que faz? Eles estão do lado de lá, eu estou do lado aqui, como é que vai fazer? Detalhe, diz a doutrina espírita que todas as noites nós dormimos. Quando o sono vem e a gente tem a oportunidade de deitar, o espírito se desdobra do corpo. Então, nós estamos dormindo, corpo e espírito. E na hora que a gente dorme, o corpo fica e o espírito se desprende. Nós temos a condição durante a noite de manter contato com outros espíritos. Enquanto eu estou aqui com o meu corpo dormindo, espiritualmente eu posso estar em contato com meus mentores, com as pessoas que me amam, me dando sugestões, aconselhando sobre as coisas. E aí quando eu volto para o corpo que eu acordo até com novas ideias. Tipo, não, nem vou fazer aquilo que eu pensei. Às vezes a gente dorme com tanta raiva de alguém, dorme, o coração chega tuc, 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 tuc. Aí a gente levanta da cama, não consigo nem dormir de raiva, não consigo nem dormir. E o pior é que o marido dorme, acorda que eu não estou conseguindo dormir de raiva. Aí o pobrezinho tem que curtir a raiva. Acorda que eu ainda estou com raiva. E o pobre, não, mas eu estou acordado, eu estou aqui. Mas coitado. Nessa hora, como que a gente vai conseguir manter uma conexão? Só que quando a gente dorme, os espíritos tentam fazer esse processo de sintonia. E tanto quanto possível, eles fazem isso. Aí quando a gente acorda de manhã, já acorda, pensei bem, tadinho dele. Se eu fizer isso com ele, coitadinho, nem vou fazer mais. Eu ia jogar todas as roupas dele pela janela. Eu ia tocar fogo e jogar pela janela. Mas eu não vou mais fazer isso. Vou só jogar, não vou mais tocar fogo. Quer dizer, já é um progresso. Nós, portanto, possuímos um conjunto de espíritos que a gente precisa aprender a sintonizar para que a gente tenha menos medo da vida. Para que venha até nós a certeza de que nós somos amados, de que nós somos protegidos e de que nós não estamos sozinhos na vida. Que a despeito de todas as nossas sensações, um exército de espíritos se mobiliza a nosso favor. Nós só precisamos dar a mão a esses companheiros que tanto nos amam. Fazer um mecanismo de busca espiritual que a gente tanto necessita para que a gente cresça no sentido moral que a vida nos pede. Esse é o objetivo da doutrina espírita, nos despertar para a vida espiritual enquanto estamos do lado de cá. O objetivo do espiritismo é rasgar o véu da existência da imortalidade enquanto nós ainda estamos aqui na carne, muitos de nós com dificuldade de perceber o mundo espiritual. Outros não, são mais médios, veem os espíritos, ouvem, percebem, têm uma percepção muito mais clara das entidades espirituais em volta de nós. Outros percebem menos, são que nem eu, não sente, não ouve, não enxerga, não arrepia, não sente nada. Mas aqueles que são médiuns já sabem dessa percepção das coisas que existem no mundo espiritual. Outros não têm. Quem não tem, nem por isso precisa se esconder da vida e achar que está sozinho. Nós não podemos ter medo daquilo que a vida nos traz. Por quê? Porque aquilo que a gente passa na vida
faz parte de um plano que foi feito por quem me ama. E se quem me ama ofereceu para mim essas experiências, é porque eu tenho capacidade de atravessar essas provas. Talvez eu não esteja mobilizando tudo que eu tenho dentro de mim. Eu não estou usando todo o meu recurso espiritual. Eu estou desistindo das minhas provas pela metade. Eu estou tendo muita pena de mim mesmo e não estou querendo revirar sentimentos que tem dentro de mim e que eu preciso mudar para resolver certas coisas. E aí dizemos, não vou perdoar. É preciso que essas experiências mexam as nossas emoções, porque a gente não renasceu para repetir as mesmas faltas. A gente renasceu para mudar de história. Então, é porque essas provas, elas vão revirar os nossos sentimentos, as nossas emoções. E é isso que a gente precisa fazer. Parar de ter medo da vida e acreditar que Deus, o Supremo Senhor de todas as coisas, o nosso Criador, que nos ama incondicionalmente, que tem uma paixão extraordinária por todos os seus filhos, não vai nos abandonar, a despeito das nossas lágrimas, das nossas tristezas e das nossas dores. Deus, conforme diz no Salmo 128, Deus nunca dorme tomando conta daqueles que são seus filhos. Portanto, a gente precisa sintonizar os nossos corações com essa necessidade de mudança. Esse é o chamamento que a doutrina espírita faz. Que a gente desperte para as nossas transformações espirituais. Que a gente analise os nossos sentimentos. Que a gente não repise pelos mesmos caminhos. Que a gente vença o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição que a gente possa ter, para que a gente seja feliz espiritualmente. Ainda que materialmente isso nos custe algumas coisas, mas materialmente isso vai passar. A vida material, ela acaba. O que a gente tem que focar é na vida espiritual. E isso que a gente está dizendo é dito por todas as religiões antigas. Todos nós precisamos mudar as nossas existências e sermos melhores a cada dia. Esse é o chamamento que o Espiritismo nos faz. Daí a necessidade de nós despertarmos para todas essas questões e identificarmos nas nossas vidas as lições que a gente veio passar para que a gente não tenha mais medo de existir, não tenha mais medo de viver, que a gente avance resolutamente diante das nossas provas, na certeza de que nós não estamos sozinhos e que aqueles que nos amam profundamente estão junto conosco nas nossas dificuldades. Portanto, dentro de todas essas questões, essa é a lição da hora. Que a gente não se atemorize diante das coisas, mas que tenhamos a certeza, não estamos sós. Quem nos ama nos guarda e Deus, o soberano Senhor, cuida dos seus filhos de maneira extraordinária e tem um amor por nós inexcedível. Que a gente pense nisso e procure fazer um novo caminho nas nossas vidas. O Pedro quer que eu conte uma história. Os espíritos contam que havia um homem que trabalhava numa ferrovia e que todos os dias, antes do trem partir, ele se recolhia na cabine e orava pelo fato de ir proteger todos aqueles que iriam viajar, porque ele não ia sozinho. O comboio de vagões levaria várias pessoas, várias famílias. Então, antes da viagem, ele se recolhia na locomotiva, orava e pedia a Deus que abençoasse a viagem que iria acontecer. Depois ele saía pelo ônibus, pelo vagão, observando cada pessoa, ajudando as mulheres a acomodar suas bagagens, olhando no rosto de cada um daqueles que ele iria transportar, para que houvesse a percepção de quem eram aqueles que estavam sob sua responsabilidade naquela viagem que ele iria fazer. Para que o contato não fosse impessoal, mas que ele pudesse perceber quem eram as pessoas que estavam ali. Para que a sua fé não fosse apenas de oração, mas que ela também fosse uma fé que, além de oração,
também fizesse algo de positivo em favor dos outros. E contam os espíritos, Meimei conta essa história, ele fazia isso toda a viagem. E numa dada vez que o trem partiu e já era noite, ele iria atravessar durante a noite inteira a ferrovia para chegar praticamente de manhã no destino. Então seria uma viagem longa durante toda a madrugada. O que aconteceu então, segundo dizem os espíritos? O trem partiu e quanto mais a locomotiva avançava na escuridão, mais ele ia se tomando de uma emoção e do sentimento de que ele era protegido por Deus. Num certo momento da estrada, ele avistou próximo de um poste de luz um homem que, próximo do poste, acenava com as mãos como se estivesse pedindo socorro. Quando ele percebeu esse homem nessa posição, ele olhou e disse: uma pessoa pedindo socorro, e pegou no freio para puxar. Ele pensou: mas e se for um assalto? E eu paro o trem e aí eu vou comprometer todo mundo por conta do assalto. É melhor eu seguir. Mas se for uma mulher dando a luz no meio da escuridão e eu sou a única oportunidade de prestar socorro a essa mulher, eu vou parar. Mas se eu parar, eu vou atrasar todas as pessoas que estão aqui dentro. É melhor eu seguir. Outro pode vir depois e prestar socorro. E nessa tentativa de saber se ele parava ou não parava, de repente, ele foi tomado de um desejo de frear a locomotiva, puxou o freio e o trem saiu gritando nos trilhos, gritando na madrugada, saindo faísca no meio da escuridão, até que o trem mais lá na frente conseguiu parar. Imediatamente as pessoas se levantaram, porque era no meio da noite, e aí disseram para ele: o que aconteceu? Ele disse: lá atrás, próximo daquele poste, eu vi um homem acenando com as mãos pedindo socorro. Aí ele disse: então dá uma lanterna para a gente lá. Aí os homens desceram com as lanternas para ir ver o que tinha acontecido. Chegaram no local, não havia homem nenhum, não havia ninguém estava acenando, não havia nada. E perceberam que próximo do poste havia uma árvore que estava com frutos maduros, e muitos morcegos estavam ali comendo dos frutos. E provavelmente quando ele passou com o trem em velocidade, as asas dos morcegos próximo da lâmpada podem ter dado a ele a sensação de serem dois braços pedindo socorro. Não havia ninguém, não havia pedido nenhum, nada havia acontecido. Todos voltaram para os seus assentos. Ele então ligou a máquina, engatou a primeira, e quando acendeu a luz para dar partida, ele percebeu que a locomotiva havia parado 50 metros antes da ponte que havia rompido. Porque a vida, ela é sempre assim. Se nós nos recolhemos na prece e cuidamos uns dos outros e praticamos o bem tanto quanto nos seja possível, e ouvimos as sugestões da oração, não tenhamos dúvida, nunca estaremos sozinhos. Nunca. E o trem das nossas vidas irá parar sempre 50 metros antes do abismo.